São 9h08. Ainda hoje nós conversamos com você, trouxemos informações sobre uma carta aberta da presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodrigues, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo diálogo, fim das hostilidades, uma agenda de colaboração. No documento ela disse que a Venezuela aspira a viver sem ameaças externas, fez um apelo direto à Casa Branca para evitar um conflito armado. E isso vem logo depois de declarações de Donald Trump, que disseram, que afirmou que Delcy Rodrigues iria pagar um preço muito alto, talvez mais caro do que o próprio Maduro, se não fizesse o que é certo, seja lá o que for certo para Donald Trump. Para conversar conosco sobre esse cenário, convidamos agora o professor Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP. Professor, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Jornal da CBN. Bom dia. Obrigado, bom dia, Milton, bom dia, Cássia. Bom dia. Professor Vinícius Vieira, após a prisão de Nicolás Maduro, havia expectativa da queda do regime chavista. Isso pode não ocorrer e assistimos uma nova convivência entre Trump e Venezuela? Exato, Milton. Um cenário que se torna cada vez mais provável, ironicamente, para aqueles que acreditavam haver alguma boa intenção em promover a democracia na Venezuela por parte dos Estados Unidos, é de manutenção do regime chavista, só que agora em franca colaboração com aquilo que de fato parece interessar a Trump, que é o acesso às reservas de petróleo. Porque sem o desmantelamento das redes de narcotráfico que, pelas melhores informações disponíveis de jornalistas, pesquisadores, vazamentos de inteligência, enfim, passam pelos militares venezuelanos, que declararam apoio a Delcy Rodrigues e, portanto, não vão ser removidos ali, pelo menos os militares da alta cúpula. Portanto, Milton e Cássia, nós estamos aqui diante de um cenário em que foi retirado do poder apenas Maduro como uma espécie de troféu para ser exibido aí para a opinião pública americana e a opinião pública mundial. Muitos partidários de Trump nos Estados Unidos vão comprar a ideia de que a questão do narcotráfico está resolvida e nem é tão relevante o narcotráfico que passa pela Venezuela. Algumas estimativas apontam aí de especialistas 8% apenas ali, que envolveria, entre outros redes, o cartel de Los Soles, né, que é uma das acusações que Maduro está recebendo de liderar supostamente esse cartel. Então, a acomodação aí caminha a passos largos, sem mudanças substantivas, exceto na questão petrolífera. E mais um indicativo dessa acomodação, professor, é o fato de a gente ter a oposição venezuelana bastante escanteada, a oposição capitaneada pela Maria Corina Machado. Exato. E a Marina Corina Machado, Cássia, é um personagem interessante. Ela recebeu o Prêmio Nobel. Ela sempre fez ali oposição, teve seu papel ali na resistência ao chavismo e a Maduro, pós-morte do Chávez, um trabalho aí de 20 anos, só que ela fez uma inflexão, né? Uma genuflexão, ou seja, se ajoelhou perante a lógica maga, como muitos aqui na direita latino-americana fazem, achando que assim vão conquistar a simpatia e o apoio de Donald Trump. A Marina Corina, por hora, é o melhor exemplo de que, para Trump, não basta professar a fé ali nos valores dessa extrema-direita, valores que envolvem até mesmo xenofobia, nacionalismo branco, entre outros. Porque, no fim, Trump, ele, na política externa, ele não é ideológico, ele é pragmático. E o que os Estados Unidos querem da Venezuela? Não democracia, mas um regime que lhes assegure o acesso ali a recursos naturais, sobretudo o petróleo venezuelano. Obviamente, esse conflito não é apenas acerca de petróleo, mas o próprio Trump falou na sua coletiva após captura de Maduro que é necessário ali recuperar aquilo que foi roubado dos Estados Unidos. E o melhor personagem para fazer isso pode ser alguém acuada como a vice-presidente, agora presidente de fato da Venezuela, Rodrigues, do que Corina Machado. Portanto, nós estamos aí muito distantes, acho, de um cenário como muitos imaginavam que seria um novo Iraque, só que agora na América do Sul. Como é que se daria esse governo chavista, né, sob o comando de Delcy Rodrigues, com um diálogo com o governo Trump? O que se pode esperar da atuação dessas partes?
Tudo depende, Milton, da questão daquilo que é considerado por Trump, entendido pelo atual governo venezuelano, que nada mais é do que a continuidade do chavismo, mas não mais sobre Maduro, do que é apropriado, né? O Trump falou, se ela tomar as atitudes, a presidente, o que for apropriado, ela vai se manter no poder, senão ela vai sofrer uma ação até pior do que aquela qual Maduro foi sujeito. Então, vamos tentar interpretar o que o Trump ele pode considerar como apropriado. Ele enfatizou muito a questão do petróleo, recuperar ali para o governo dos Estados Unidos, ou para os americanos, melhor dizendo, o petróleo. Então, seria reentregar ali aquelas reservas que foram expropriadas lá atrás, no começo do século XXI, pelo Chávez, né, pelo Hugo Chávez, antecessor de Maduro e fundador aí do chavismo, né, desse modo de autoritarismo de esquerda na Venezuela, bastante nacionalista, originalmente anti-imperialista, mas que agora vai ter que se ajoelhar ao Império americano para sobreviver. Outros pontos, e aí acho que isso fica mais complicado na dinâmica interna do chavismo, é um eventual afastamento da China e da Rússia, porque esses países são aliados-chave do chavismo, para não citar o Irã. O Trump ele vai se contentar apenas em ter acesso ali ao petróleo, ou também vai exigir, fazendo aqui um paralelo, aquilo que foi exigido em relação ao Panamá, né? Romper ali parcerias com a China, no caso do Panamá, via o Belt and Road Initiative, né? Numa tradução livre, a Rota da Seda, né? Cinturão e Rota, que é o grande projeto de infraestrutura que a China faz aí com diversos parceiros ao redor do mundo. O Brasil é muito pressionado para entrar, é importante lembrar, e nunca quis aderir. Então, Milton e Cássia, nós temos aqui um cenário bastante ainda complexo, e talvez Trump uma hora queira essa questão do petróleo, mas depois faça mais exigências que aí serão muito complicadas para o chavismo, agora sob a liderança da presidente Rodrigues, ter aí condições de cumprir. Pensando ainda nessa questão do petróleo, né, que foge, é uma das únicas que fogem a essa aparente acomodação que nós estamos tendo do chavismo no governo, pelo menos nesse primeiro momento, como que vai ficar esta relação com os outros países, apoiadores da Venezuela até aqui, e principalmente essa questão da China, que vai ter que buscar novos parceiros para comprar petróleo, né? Exato, Cássia. Não me parece, o próprio Trump sinalizou em algum momento aí das diversas falas dele que a China ela não vai ser impedida de ter acesso ao petróleo venezuelano, mas em qual medida haverá algum controle por parte dos Estados Unidos, ainda que indireto, coagindo o governo venezuelano? Aí a China ela pode buscar alternativas, as mais óbvias seriam no próprio Oriente Médio, em outros grandes produtores, embora aí haja considerações a serem feitas sobre o tipo de petróleo, né? O tipo de petróleo ali que vem da Venezuela é um petróleo mais difícil, né, de ser refinado, é um óleo mais pesado que serve a determinados propósitos, que não necessariamente é fácil de encontrar substitutos em outros fornecedores, ainda que esses fornecedores estejam disponíveis. Mas no longo prazo pode gerar ali uma disputa, né, por influência junto com os Estados Unidos, né, a China buscar mais influência junto aos produtores na África, no próprio Oriente Médio, e entrar em mais atrito direto com os Estados Unidos, o que é ruim para a paz global, porque são essas as duas grandes superpotências do nosso tempo, e o que a história nos ensina é que quando superpotências, potências militares entram em atrito por recursos naturais finitos, nós temos chances de termos um conflito, se não em escala global, as chamadas guerras por procuração na periferia do sistema, ou seja, estamos falando de locais da Ásia, da África e, claro, aqui da América Latina. Talvez, Cássia e Milton, que nós estejamos testemunhando, ainda que não haja uma ocupação americana da Venezuela, é uma espécie de conflito por procuração, em que a Venezuela ela é forçada a deixar o lado sino-russo, né, chinês e russo, e passe a colaborar aí com o lado americano nessa nova divisão de poder mundial que estamos testemunhando se desenrolar nesses dias, nesses últimos anos. Professor Vinícius Vieira, muito obrigado pela sua análise no Jornal da CBN. Um bom dia.
Muito obrigado, Milton Cássia. Bom dia a todos. Até mais. Excelente semana. Bom dia. Vinícius Rodrigues Vieira é professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP. Conversou com você aqui no Jornal da CBN. 9h18.